Oi, meus amores, vamos lá estudar. Pega aí o teu livro de português e vamos falar um pouquinho sobre esse novo capítulo, né? A última aula a gente falou um pouquinho sobre gênero textual de irinha, falamos sobre o uso da ortografia do tem e do vem com acento e sem acento, né? No singular ou plural. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eu quero ser. O que você quer ser quando crescer? Então tem essa página aqui que tá muito linda, né? E tem aí falando sobre o que eu vejo. Observe a imagem e converse com os colegas. Vamos conversar? Quem são essas pessoas? Será que você sabe quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Olha só, parece um sapateiro, né, gente? Em que lugar elas estão? Parece na oficina dele mesmo, né? A imagem parece representar um momento presente ou um momento do passado. Por quê? Parece um momento do passado, né, gente? Parece uma foto, uma ilustração, assim, bem, né, interessante. Que profissões você acha interessantes? Então, mas é bem que hoje ainda tem sapateiro, sim, tá, gente? Aí, se bem que muita gente quebrou alguma coisa, joga logo fora, não sei o que, mas tem. Então, tem várias profissões que vocês acham interessantes. Muitos falam logo, eu quero ser policial, eu quero ser médico, eu quero ser... Então, qual profissão você acha interessante? Você costuma pensar sobre o seu futuro? Seria bem interessante. Qual profissão você gostaria de exercer, né, quando crescesse? Você gostaria de ser o quê? Então, vamos ver um pouquinho sobre profissões, esse mundo de profissões hoje, né? Então, a gente tá vendo aí esse profissional, né, que é o sapateiro. É uma ilustração de um livro infantil da Inglaterra de 1950, tá certo? Essa ilustração realmente existe. E a gente vai ver na página 84 um pouquinho sobre Diário de um Paleontólogo. O que é que será que faz um paleontólogo? A gente já viu um pouquinho sobre esta profissão, mas vamos ver o diário dele. A gente vai ver que o diário dele é um diário mais um pouquinho diferente daquele gênero textual diário que a gente já leu outras vezes, certo? Você vai ler o trecho de um diário de campo. Observe como o autor fez o registro que aconteceu em seu trabalho. Então, é diferente de um diário que você tem em casa para botar como foi o seu dia a dia, tá bom? É o dia a dia sim, mas é uma questão mais aqui profissional, ok? Vamos lá ler um pouquinho. 1º de abril de 2009. Apesar da data e tudo, é tudo verdade. Parei meu carro às margens da estrada que liga para Marília a Júlio Mesquita. A região é conhecida por abrigar rochas do período Cretáceo, perdão. Ou seja, que datam de 65 milhões a 70 milhões de anos atrás. Época em que o planeta era habitado por dinossauros. Eu estava justamente à procura de novos registros fósseis de animais pré-históricos. Eu fiquei olhando para um paredão na rocha. Com as mãos eu retirei alguns pedaços de rocha e pude perceber que se tratava de um osso fossilizado. Era o meu dia de sorte. Eu estava diante de um grande vértebra de dinossauro. 2 de abril de 2009. Observando com mais atenção, eu percebi que outras rochas pareciam despontar do paredão. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos que ficaram expostos quando a colina foi cortada para a construção da estrada. Cada vez mais animado, descobri outros fósseis que mais tarde seriam idênticos como pedaços de costelas, vértebras e outros ossos. Algumas semanas depois, você deve imaginar como os paleontólogos, uma especialista mais
nas formas de vidas que você deve imaginar como paleontólogo imaginar na Terra no passado. Fica ao encontrar restos de dinossauros muito e muito empolgado. Eu já conseguiria ter ideia de quantos fragmentos ósseos despontavam no barranco e eu subi ao topo da colina do outro lado da estrada para fotografar o meu achado. Lá me deparei com um pedaço de crânio de um crocodiliano. Maio de 2009. Comecei a remover o capim e os pedaços de rocha que escondiam a primeira vértebra dorsal nas costas do dinossauro recém-descoberto. Logo percebi que acoplado a ela estava a segunda vértebra e tomei um susto quando ela se quebrou. Essas matérias são muito frágeis. Colei-o com cuidado e deixei-o secar para finalizar bem resistente. Pode parecer besteira, mas encontrar ossos articulados é uma raridade para os paleontólogos. Em geral, os fósseis eles ficam espalhados e o cientista ele precisa quebrar a cabeça para juntá-los de novo e reconstruir o esqueleto do animal. Eu continuei a escavação e eu encontrei mais alguns ossos. Pelo formato eu vi que era uma espécie de titanossauro réptil herbívoro de pescoço e cauda longos. 2009, junho de 2009. Eu estava trabalhando sozinho e eu vi que já era hora de dividir a descoberta com outros colegas. Foi quando eu reuni-me com 3 amigos, um paleontólogo especialista em saurópodes, dinossauros herbívoros, uma especialista em crocodilos, fósseis e também um fotógrafo para registrar a escavação. De que eu precisava para continuar com a minha pesquisa: dinheiro. A escavação de um dinossauro conclui gastos com máquinas especiais, viagens de pesquisadores até o local e outros detalhes. Assim, levamos muito tempo até conseguir o financiamento para seguir em frente. 2 anos depois, já era 2011, quando conseguimos reiniciar as escavações e a equipe havia crescido. Ao todo, éramos 2 paleontólogos, 4 biólogos e um fotógrafo. No início, usávamos britadeiras, máquinas e em seguida, porém, uma empresa especializada começou a usar uma ferramenta chamada de martelo rompedor, que parece um martelo gigante para retirar grandes blocos de pedra. Então, esse é o diário do paleontólogo, tá aí, e biólogo, que usam pequenas ferramentas para o trabalho manual com a equipe, né? Aí tá mostrando aí as fotos. Esse diário é verídico, né? Está aí, também tem fotos da costela do titanossauro em 2009. E tem aí a foto do paleontólogo Williams Nava iniciando a escavação do titanossauro em 2009. Então, demorou, né? Aí depois 2 anos, 2011, aí... Então, foi bem interessante. Ele queria uma novidade ao longo do caminho, ele achou, né? Foram fazer lá a estrada e ele conseguiu achar. Bem diferente daquele diário que você faz. Olha, aconteceu isso e isso. Hoje eu tenho uma linguagem mais formal, uma linguagem mais técnica para as pessoas entenderem. E tem o finalzinho aqui ainda, na página 86. Olha só. Ao fim, né, depois de 2011, estamos no segundo semestre de 2012 já, em meio a mais de uma etapa de escavação, e a equipe está ainda maior, porque agora contamos também com 3
cinegrafistas que estão registrando tudo para fazer um documentário. Legal. Temos vários ossos novos, estamos usando pontadeiras, talhadeiras, pincéis, uma britadeira e serras para cortar e engessar os blocos de rocha onde estão as infraestruturas, os fósseis, para transportá-lo com segurança até o Museu do Paleontologia de Marília. Cada peça será analisada quanto ao seu tamanho, formato e em seguida faremos uma descrição do tamanho de tudo que foi encontrado. Só então poderemos dizer se o titanossauro de Marília é uma nova espécie réptil pré-histórica. Muito interessante, tá? Essa foto aí tá 3 anos depois de encontrar os primeiros ossos. O trabalho da escavação do titanossauro continua em 2012. Então, bem interessante, como ele mesmo disse, né? Às vezes encontra um osso aqui, outro lá embaixo. Então, quando ele encontrou algumas peças juntas, ele ficou, né, fossilizado, quer dizer, tinha mais osso, mas é o estudo dele, né, na área, né? E a gente sempre tem essa questão de dizer, né? A gente não sabe o presente se a gente não conhecer esse passado. Então, escreva as palavras que você não conhece. Então, eu não conheço. Você vai escrever e vai procurar no dicionário o que é que significa fossilizado, se bem que está explicando aí. Quais dessas palavras você entendeu pelo contexto? Tem palavras que você não conhece, mas pelo contexto, ele explicando, você já sabe. Quais palavras você teve curiosidade de conhecer? Aí coloca aí pra gente saber qual delas você pode começar a usar a partir de agora. Começa sempre a incorporar uma palavra nova no teu dia a dia, tá? Então, fossilizado, então sempre você utilizando, então você vai aumentando o teu repertório linguístico e você vai sempre se apropriando de palavras novas. Vamos falar um pouquinho sobre conversar um pouquinho sobre isso na página 87. Vamos conversar. No primeiro, quem escreveu o diário, a gente já viu aí quem foi que escreveu o diário, não foi que foi o paleontólogo, né? A gente viu o Williams. Qual é a profissão dele? A gente já viu que o paleontólogo. O que o autor quis dizer nessa frase, apesar da data, é tudo verdade, né? Tudo verdade. 1º de abril, por quê? Porque 1º de abril se nomeia o dia da mentira, mas ele disse que tudo era verdade, né? Na letra C, o autor do diário, ele fala de acontecimentos pessoais, íntimos ou profissionais, né? Um diário que a gente já falei desde o começo, está falando sobre uma questão profissional. Quanto ao tempo passou entre a primeira e a última data que apareceu no diário? Foram anos, né, gente? Começou em 2009 e a gente está terminando aqui em 2012, foram anos. Então, fique sabendo que, a gente vai continuar lendo, que o diário é um registro que uma pessoa faz de acontecimentos do seu dia a dia. Nele podem ser relatados o quê? Acontecimentos pessoais, íntimos do diário, né? E acontecimentos profissionais, que é um diário de campo, que é justamente esse diário dele. Muitos profissionais, eles utilizam o diário de campo para anotar observações de pesquisa, descobertas sobre um trecho que está sendo utilizado em sua área de atuação. Aí agora a gente vai responder a página 87, a página 88 e a página 89. Vão ser questões para você responder em cima desse texto. Gente, não fica com esse texto só lendo agora, não, comigo não. Quero que você leia novamente a página 84, 85 e 86 com calma, para entender bem direitinho. O diário de um paleontólogo, na letra A do segundo, ele diz, é um diário de campo ou um diário pessoal? A gente já acabou de falar, né? Que elementos provam isso? Aí você vai lá e bota um pedacinho do texto aí pra gente ver, né? Pra mostrar, comprovar. No terceiro, segundo William Nava, o que um paleontólogo faz? Ele explica no texto. Por isso que eu digo, você vai ter que voltar no texto para ver o que o paleontólogo faz, né? Que ele é um especialista, né? Que em habilidades habilidade de formas de vida do passado. Então, na sua opinião, por que esse diário foi publicado em uma revista destinada a crianças? Por quê? Ele foi um diário que foi publicado com uma revista destinada a crianças, por quê? Porque as crianças, elas geralmente gostam, né, gente, de dinossauro, né, conhecer essa realidade, o que é que eles comiam, o que é que eles, né,
dinossauros fósseis de dinossauros, então bem interessante. No quinto, aí você vai responder na página 88. Os registros do diário são feitos em ordem cronológica, isso é, em sequência em que os fatos ocorrem ao longo do tempo. Então você vai completar o quadro aí com as informações que faltam, tá? Você vai escrever, o meu já está escrito, vocês vão escrevendo de vocês. Aí tem a data de 1º de abril, e já tem a resposta, né? Acontecimento, descoberta de uma grande vértebra de dinossauros. Foi no dia 1º de abril. Aí tem aí o acontecimento, descoberta de outros fósseis, pedaços de costela, vértebras e outros ossos. Quando foi isso? Foi em que data? Não foi 1º de abril, foi depois. Aí você vai botar qual foi a data. Aí tem alguma data aqui, algumas semanas depois, o que foi que aconteceu? Aí você vai escrever. Que foi pedaço de crânio, que aconteceu, descobriram, crocodilo, né? Crocodiliano, você vai dizer. Depois teve 2 vértebras são encontradas, uma delas quebrada e outra colada, tal. Então, lembrado que ele falou, foi quando isso? Foi em abril, foi em maio, foi em junho, foi em 2011, você vai colocar a data aí. Alguns é para colocar a data e alguns é para colocar o acontecimento. Aí aqui já tem a data de junho de 2009. O que foi que aconteceu? Né? Não é só fóssil, mas teve especialistas que entraram, teve que reunir pessoas. E em 2011 aconteceu o quê? Reiniciou, será que reiniciou a escavação? Vê lá. E a equipe está ainda maior, né? Chegou o cinegrafista, então foi quando isso? Foi em 2011, 2012? Então vai lá e me responde. Aí você vai reler o texto no sexto do paleontólogo e convida outros profissionais para trabalhar com ele. Aí você vai enumerar aí certinho. Vai enumerar, relacionar os motivos dos profissionais, paleontólogo, especialista e os saurópodes, que é os herbívoros, o fotógrafo e o especialista em crocodilos, fósseis. Aí você vai enumerar quem é quem. Lá me deparei com pedaços de crânio, aí ele teve que chamar quem. Aí vê lá, se você vai botar 1, 2 ou 3. Eu vi que era uma espécie de titanossauro. Então, para quem foi que ele chamou? Foi o fotógrafo? Foi o paleontólogo? Quem é que... E também aí tem número 3. Para que registrar a escavação? Para registrar a escavação. Para registrar, normalmente é mais fácil que o fotógrafo, né? Então, vou ter que colocar nos quadradinhos aqui, certo, gente? Vou ter que colocar para cada um desses especialistas. Na página 89, aí tem um pouquinho aí, no diário de campo, pode-se colocar fotos e fazer desenhos como forma de registro, de observação ou descobertas, ok? Aí você vai colocar aí, observe novamente as fotos do diário de campo, o que elas revelam sobre os trabalhos da escavação. Então vai lá, volta nas fotos, né, que teve várias fotos, teve essa fotozinha aqui, teve essas fotos todas aqui que a gente viu. O que elas revelam sobre a escavação? Revela muita coisa, né? A gente viu que revelou o trabalho que começou solitário, né, sozinho, depois avançou as etapas, mobilizou pessoas, equipe. Então vai lá, forma aí a tua resposta de olho na linguagem. Então, em relação à linguagem, você vai responder. O autor do Diário do Campo, ele relata suas descobertas, mas também ele expressa as suas emoções. Então, relendo o texto, ele diz, fiquei olhando para um paredão de rocha. Com as mãos, eu me retirei alguns pedaços de rocha e eu pude perceber que se tratava de um osso fossilizado. Era o meu dia de sorte, estava falando da emoção dele. Eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Aí você vai passar um traço, na letra A está dizendo, você vai passar no traço, aí mesmo nesse pedacinho do texto, tá? Que o autor expressa a sua emoção. E na letra B você vai escrever o tipo de emoção que ele sentiu. Se ele sentiu tristeza, se ele sentiu admiração, se ele sentiu entusiasmo, contentamento, escreve aí. No nono, o texto de diário ele foi escrito no primeiro e foi escrita na primeira eu e no segundo tu, ou terceira ele, pessoa, tá? Então ele foi escrito em quê? Na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Lembrando que a primeira pessoa é eu, segunda tu, terceira ele. Discurso, né? A primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Por que você acha que o autor
escolheu escrever dessa forma, né? Normalmente o diário se escreve na primeira pessoa, tá, gente? Se o diário é meu, eu tô escrevendo, eu não preciso dizer eu encontrei e tal. Não precisa, o diário é meu, encontrei minha colega ali e tal, entendeu? Então, vai lá e responde. Agora aí tem o 10º. Por ser um diário de campo, o autor utilizou alguns termos técnicos, isso é, palavras próprias da profissão de paleontólogo. Aí você vai circular o que é palavra da profissão do paleontólogo. Se é descoberta, se é talhadeira, escavação, segurança, incrustado, fossilizado, cinegrafista ou empresa. Então circula somente o que tem a ver e o que teve a ver com o texto, né, que a gente viu. O que são essas palavras realmente utilizadas de termos técnicos, né? Aí você vai reler o texto de novo. O vídeo vai ficar um pouquinho grande porque teve várias coisas que a gente leu, né? Não vou ter tudo. E ele tem assim, observando com mais atenção, eu percebi que outras rochas, elas pareciam despontar do paredão, eram, na verdade, outros fragmentos ósseos que facilitavam expostos quando a colina foi cortada na construção. Na letra A ele diz, porque as palavras rochas estão entre aspas. Por que será? Aí ele está dizendo, no momento a gente percebe que, e também na letra B ele diz, subir no texto que comprovam sua resposta. Por que a gente vê isso aí? Porque no primeiro momento o paleontólogo ele achou que era rocha, o que na verdade era osso fossilizado, né, gente? Estou ajudando vocês a responder, então vocês vão lá procurar. Ele, olha, quando eu vi tal, era a rocha parecia despontar do paredão, mas não era uma rocha. Por isso que ele botou entre aspas, porque aquele não era uma rocha. Era o quê? Um osso fossilizado. Gente, vamos dar uma paradinha por aqui, porque na próxima aula, página 90, a gente vai estudar sobre verbos, tá? Verbo não é difícil, verbo é super fácil. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre verbo. A gente está sempre introduzindo um pouquinho mais aos poucos para a gente estar aprendendo. Mas a gente para por aqui, foi bem interessante esse texto, ficou um pouquinho longo o vídeo, porque o texto é grande e a gente precisava ler. Primeira leitura comigo, para a gente ver a fluência de leitura, depois com vocês, que vão estar sempre voltando no texto para poder responder, tá? Então, Diário do Paleontólogo, página 84, 85, responder. Ler a página 86 e responder a página 87, 88 e 89, ok? Ficamos por aqui. Boa aula para vocês, não esqueçam de postar para correção. E até a próxima aula de português falando sobre verbos, tá bom? Fiquem com Deus.